Bom dia, graça e paz. Hoje a nossa devocional vai ser um pouco mais curta. Pretendo ser mais direto. Estive analisando algumas pessoas, também a mim, e me veio à memória o sacrifício de cruz lá na cruz, o sacrifício de Jesus lá na cruz. Quando o Senhor foi consumado o sacrifício, o véu do templo ele foi partido ao meio, rasgado de cima a baixo, simbolizando que agora nós teríamos total acesso ao Santo dos Santos. Nós teríamos um livre acesso. E o que vem acontecendo nos últimos tempos é que dia após dia nós estamos procurando intermediários. Nós temos o total acesso, mas procuramos intermediários. E quais são esses intermediários que procuramos? Aqueles que falam aquilo que queremos ouvir. Aqueles aproveitadores que usam a situação para se beneficiarem. Aqueles que usam a situação para receber a glória para si. E usurpam a glória que é do Senhor. E diante de tudo isso, me veio à memória uma passagem que está em 2 Crônicas 18. Eu gostaria que vocês lessem, eu não vou ler, porque é um pouco extensa, mas a história que irei relatar hoje está no capítulo 18. E essa história se deu quando o reino de Israel estava totalmente pervertido. A onda de idolatria ela foi intensificada e diante da união do rei Acabe com Jezabel. Apesar das advertências do rei Elias, Acabe permanecia no mesmo sistema, no mesmo rumo, que era a perdição. E é exatamente sobre isto que eu quero falar, sobre a perversão. Eu falo perversão, não a perversão sexual apenas, também sim, mas o que nós estamos tratando, como nós estamos levando o nosso caminho. Repito novamente, nós temos total acesso ao rei. Nós podemos ter acesso ao rei, se assim o quisermos. Nós não precisamos de arrudeios. Nós não precisamos terceirizar. E a história desse capítulo 18 fala quando o rei de Israel deseja retomar as terras de Ramote de Gileade. Elas estavam ocupadas pelos sírios. Josafá, o rei de Judá, ele é convidado por Acabe para juntos pelejarem contra a Síria. É importante frisarmos também que o rei de Judá, ele era bondoso, né? E estava aliado ao rei de Israel por laços de casamento. Só para lembrar vocês, o filho de Josafá casara com a filha de Acabe. Mas Josafá foi direto. Isso no versículo 4. Peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Diante disso, nós percebemos o quê? Nós percebemos que o rei de Judá ele tinha temor a Deus. Seu reinado foi marcado pelo combate à idolatria. Isso é muito importante nós frisarmos. O segredo de Josafá é este: ele consulta a Deus
que busca a direção do Senhor nas suas tomadas de atitude. Irmãos, e surge a pergunta: quantas vezes nós quebramos a cabeça por fazer algo à nossa maneira, segundo as nossas vontades? Nós entregamos nossas vidas ao Senhor e fazemos a nossa vontade. Acabe, irmãos, ele já estava pronto para essa. A Bíblia diz, quando vocês forem ler, que os seus profetas, os seus 400 profetas, já estavam prontos para falar aquilo que ele esperava. Os profetas já estavam prontos para ouvir, para falar o que o rei queria ouvir. Quantas vezes nós buscamos profetas em busca de ouvir algo que nos agrade? Mas ele não se deu satisfeito e disse: não tem mais algum que fale, não tem mais algum profeta. Será que não existe? Será que não existe mais nenhum? Só esses 400 que falam a mesma coisa, numa mesma língua, que só está alimentando o ego? Aí Acabe tem que dizer aquilo que ele não desejava em seu coração. Ainda há um homem, porém o odeio, porque nunca profetiza coisas boas. Em outras palavras, porque ele só fala a verdade. Percebemos a tristeza de Acabe. Ele não queria ouvir a verdade, ele só queria ouvir aquilo que lhe apraz. Existia um profeta que ainda levava a palavra de Deus, que perseverava, o remanescente. Então, mandaram chamar o profeta, aquele profeta que não fala o que agradava, Micaías, né? Quando vocês forem ler, ou relembrando vocês, o mensageiro já foi induzindo o profeta a mentir. Olha, você tem que falar o que aqueles 400 lá já falaram. Confirme. Eles disseram que o rei pode pelejar. Ele já foi induzindo o profeta a mentir. Você tem que agradar o rei. Mas o profeta disse que, tão certo como Deus, ele irá falar aquilo que Deus falar. E quando o profeta chega à presença dos reis, ele é perguntada, eles fazem a pergunta a respeito da peleja, né? Interessante é que em um primeiro momento, não sei se por brincadeira, não entendi isso ali, ele confirma. Ele realmente fala o que os profetas tinham falado. Em um primeiro momento, ele fala: realmente você pode ir. Mas ele é indagado novamente, aí ele fala a verdade. Ele tem que dizer a verdade. Ele tem que dizer o que Deus falou. E ele realmente revela que havia um espírito enganador sobre aqueles 400 profetas, e que se ele fosse, ele iria ser destruído. Nós precisamos notar que o Senhor permite, né? Permite que Acabe ele caia em engano. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra dos Micaías. Existem poucos, eu sei, poucos Micaías. Existem poucos Micaías em nosso meio, aqueles que não se deixam se corromper, aqueles que levam realmente a verdade, a palavra. Eles profetizavam, profetiza não apenas o que é bom, mas eles levam a palavra de Deus, a verdade. Se é uma boa notícia, se é uma má notícia, ele irá falar. Nós precisamos entender que Deus sempre quer o melhor para nós. Nós precisamos entender que mesmo diante daquela pessoa chata, que você não gosta de ouvir ele, daquela pessoa chata, que sempre lhe diz, sempre
lhe repreende, sempre fala que você está no caminho errado. Ele está querendo o melhor para você. Então o meu conselho hoje é que não procure os 400 profetas, não procure a maioria que só fala aquilo que lhe agrada, mas procure os Micaías da vida, procure aqueles que falam a verdade, aqueles que são orientados por Deus, aqueles que querem o seu bem verdadeiramente. Sejam Micaías na vida de alguém e ouçam Micaías na sua vida. Não procure agradar a homens, mas procure sempre agradar a Deus. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.